Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para o nosso bate-papo. Hoje sobre planejamento pessoal e profissional 2024. Para aquecer aqui a nossa conversa, queria ouvir um pouquinho vocês, né? Se quiserem, o chat aí está liberado. Comentar da onde vocês estão falando, para a gente saber quem está chegando. Pessoal de Passo Fundo, boa tarde. Legal. Contem aí da onde vocês estão assistindo esse webinar. Opa, BH, não conheço BH, um lugar que eu tenho curiosidade. Ó, mas gente de BH, São João da Boa Vista, Embu das Artes, conheço, um lugar bonito. Bahia, eu amo a Bahia. Brinco que nasci no lugar errado, devia ter nascido na Bahia. Legal. PUC Minas, BH, Grande do Sul, aqui, minha terra, meu sotaque entrega. Vamos chegando, vamos aquecendo aqui as turbinas. Quem quiser falar além de onde está falando, me conta aí qual é o plano para 2024, qual é o sonho aí que vocês estão pensando em realizar. Já vamos entrando no tema. Ó, mais gente de Passo Fundo, PUC Minas. Boa tarde. Vamos chegando. Tá bom. Vamos lá. Começando aqui. Muito bom poder estar aqui com vocês. Então, o chat vai estar liberado para perguntas. Ó, alguém já botou aqui no chat que o sonho 2024 é dedicar mais tempo para o lazer, a Rafaela. Ó, vamos colocar isso no plano. Importante. Perder 10 quilos. É possível, dependendo do plano que for desenhado. Aí o Guilherme trouxe isso, que é perder 10 quilos. Compartilha esse plano comigo, Guilherme, quando tu terminar. Vamos ver. Legal. Pessoal, então deixa eu só compartilhar com vocês. Então, o chat está aberto, podem ir perguntando, comentando, a gente vai interagindo. Né? Eu gostaria de agradecer a Simplicity que está propiciando esse momento, né? Esse webinar. Logo, logo eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais da Simplicity. E eu queria reforçar, deixei aqui na tela, né, o meu hashtag, então se curtirem alguma parte do conteúdo, acharem que tem algo bacana, querem compartilhar, né, dá um print na tela, compartilha sem problema nenhum, marca a hashtag da sua universidade e pode marcar minha hashtag também, né? Eu brinco que esse nome comprido aqui foi só para conseguir criar uma hashtag bacana, né? Mas de fato, normalmente as pessoas me chamam de Odila ou Didi, né? O nome comprido é mais para hashtag. Então, vamos dar início, a gente vai passar aqui o vídeo que apresenta um pouco da Simplicity para nós. Espera aí, eu acho que eu vou compartilhar o som. Vocês estão ouvindo? Tá bem baixinho? Vamos ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o som. Tá? E a gente vai de novo. Vou de novo. Me avisem aí se o som não funcionar. Eu vou pausar, gente. Eu tô sem som. Deixa eu ver aqui. Perdão.
achei aqui. Vamos ver. Agora vai. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Sim, bacana. Queria me apresentar agora para vocês, né? Um pouquinho mais de detalhes. Eu sou mãe, né? Mãe da Júlia, de 11 anos, da Bruna, de 4 anos. Sou casada, né? Com meu marido, Gastão, há mais de 20 anos. A gente está juntos. Sou administradora, né? Formada em administração pela Unicinos, no Rio Grande do Sul. Especialista em gestão de pessoas pela FGV. Fiz uma especialização em dinâmica dos grupos, também uma formação bastante profunda em gestão da mudança. Atuo na indústria há mais de 20 anos, trabalhando na área de RH. 17 desses anos como BP, apoiando líderes e equipe nos seus planejamentos, né? Olhando muito como a estratégia de pessoas se conectava no planejamento de cada área. E também apoiando no planejamento de vida e carreira dos times que eu apoiei, e hoje, como líder, né, sou líder de uma área de educação industrial, e eu também tenho agora que pensar no planejamento da área, né, conectado com a estratégia da empresa, e também trabalho muito com o meu time, né, pensando no planejamento de vida e carreira de cada um. Então, esse é um pouco da experiência que eu tenho para poder compartilhar com vocês, né? E vocês devem estar se pensando, por que ela decidiu escolher essa foto, né? Para representá-la? Não é o melhor ângulo, né? Que ela deve ter alguma com melhor ângulo. Mas essa foto, ela é muito significativa, porque ela é o resultado de um planejamento que não deu certo, né? E aí, a partir disso, eu quero dividir com vocês os aprendizados que a gente deve ter no processo de planejamento. Então, era junho de 2016, a gente tinha tido uma perda muito forte na família, né? Uma pessoa que a gente gostava muito. Eu e meu marido, a gente decidiu que ia com a Júlia, mais velha, a Bruna ainda não era nascida, em setembro para Bonito. Uma viagem em família, para ser uma recuperação espiritual, um pouco assim, para se recuperar dessa perda. E estava tudo certo, né? A gente estava já com o planejamento estruturado, eu já tinha marcado as minhas férias. Ele chega em casa e diz para mim: olha, teve uma questão de marcação das minhas férias e eu vou ter que sair de férias daqui a 2 semanas, né? Então a gente está falando ali de julho e não tenho como negociar. Primeiro aprendizado aí, né? Flexibilidade. Vamos lá, respira, né? Saiu do plano, saiu do planejado, para e pensa, né? O que a gente faz agora? Isso acontece com qualquer planejamento, né? Sair do esperado. E aí,
ele fez uma pergunta que foi muito significativa, né? E que também foi um aprendizado para mim. Ele perguntou: para onde tu iria se tu fosse viajar sozinha, se tu fosse tirar férias sozinha, né? Sem estar comigo, com meus filhos. E a gente se fez essa pergunta, porque a gente não ia poder fazer as férias em família pela primeira vez em 20 anos juntos. E ele disse: olha, o meu sonho é fazer snowboard, mas tu não gosta de frio. Então eu faria snowboard. E eu falei: o meu sonho seria conhecer Nova York, mas tu não gosta de cidade, a gente acha que ir para uma cidade com criança não é tão bacana nas férias. E aí ele falou: então vai lá. E essa foto eu escolhi por isso. Essa sou eu em Nova York em 2016, como resultado de um planejamento que foi mal sucedido, né? E eu trouxe esse exemplo para dizer para vocês que às vezes mudar a rota não significa que não vai ter um final feliz lá na frente. Para que quando a gente tem que mudar a caminhada ou quando algo não dá certo, é mais importante a gente entender o que lá no fundo, de fato, a gente quer, a gente gosta, tem valor, né? Porque vai ser mais fácil da gente realinhar a rota. Eu já tinha feito a reflexão sobre a cidade que eu gostaria de ir em outros momentos, em outras oportunidades. Então, essa pergunta não demorou muito para ser respondida por mim. E foi importante, porque o planejamento mudou e eu pude dar essa resposta. Então, dois aprendizados: flexibilidade, né? E ter esse conhecimento profundo, né? Ou o mais profundo possível do que você gosta, do que você gostaria de fazer, né? O que é importante para ti, né? Esses são dois pontos que nesse momento eu aprendi e por isso eu trouxe essa foto de um planejamento mal sucedido. Eu antecipei um sonho que eu achei que ia demorar muito para ser realizado. E eu reforço também essa questão das mudanças, por quê? Porque o mundo está muito volátil, né? A gente tem que estar preparado para encarar essas mudanças, né? Porque elas acontecem, né? Quando a gente pensa o que a gente viveu há alguns anos atrás da pandemia, quantos planejamentos foram refeitos, né? E isso, bem efeito borboleta, né? Uma borboletinha bateu a asa lá longe e afetou algo aqui do outro lado. Então, esse contexto de mudanças no planejamento, ele passa a ser mais intenso, mais frequente, e por isso a gente tem que estar preparado para rever o plano. Mas é muito mais fácil rever um plano que está estruturado do que ter que mudar a rota sem ter feito a reflexão. Eu sou das antigas, né? Da época que a gente usava o dicionário Aurélio lá em papel, né? Então, eu sei que a maioria de vocês aqui que está assistindo nem, não deve ter vivenciado tanto isso, né? E, de acordo com Aurélio, o que é planejamento? Eu trouxe o conceito do Aurélio para a gente voltar no básico, né? O que é planejamento, afinal? Né? Vamos simplificar um pouco isso, né? Então, planejamento é o processo de estabelecer um conjunto coordenado de ações para alcançar objetivos específicos. É a elaboração de um roteiro de ações para atingir um determinado fim. Simples assim, né? E a Maria Cordeiro botou aqui no chat, eu acho que eu vou compartilhar já, Maria, porque eu achei bem interessante. Ela botou aqui: olha, eu tenho dificuldade em fazer planejamentos porque eu me sinto insegura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como se sentir menos insegura, mas fazer um planejamento estruturado talvez te ajude nesse sentido, a se sentir segura, entender que próximo passo dar, né? Por onde caminhar, ter opções de caminhos, né? E isso talvez ajude nessa insegurança, tá? Então, o planejamento vem para te ajudar justamente nesse sentido. Então, a reflexão prévia, a estruturação, pode te ajudar também a se sentir melhor. Então, voltando ali no conceito, né? Então, é um roteiro de ações para atingir um determinado fim. E aí, eu dei uma ênfase nesse determinado fim.
Porque o determinado fim, ele é bem importante, né? E esse determinado fim, ele tem diversos nomes. Tem gente que chama de propósito, tem gente que chama de sonho, tem gente que chama de ambição, né? E eu, particularmente, não me prendo no conceito, né? Para dar para esse determinado fim. Para mim, é mais importante a gente ter clareza que é o ponto onde a gente quer estar em algum momento da nossa vida, né? É como a gente quer estar. E é bem importante para que a gente possa fazer isso, né? Por que é importante fazer isso? Eu até peguei aqui uma frase do gato da Alice, né? Vocês devem conhecer, que se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, né? Do gato da Alice do País das Maravilhas. Então, assim, é importante a gente saber para onde a gente quer ir, até para se sentir um pouco mais segura. Esse fim, ele é imutável? O meu fim lá era bonito e virou Nova York. Ele mudou. Não tem problema, a gente reajusta, ele não é imutável. Mas tu ter um desenho de aonde tu quer chegar te ajuda muito, porque aí tu vai trilhando os passos que fortalecem essa caminhada. E o que a gente precisa para fazer isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento é o início de tudo. É importantíssimo, e aí, para a gente se sentir um pouco mais segura, né, Maria, que todo mundo tem insegurança em vários momentos. Não pensem, não. Hoje eu estava assim, nossa, vou fazer uma palestra, né, de um tema que normalmente eu não faço. Eu também me sinto insegura. Então, esse sentimento é sentimento normal, a gente tem que acolher e pensar, ok, como é que a gente administra isso, tá? Mas saber que está se sentindo insegura já é um bom começo, porque tu consegue criar estratégias para lidar com isso, né? Então, o autoconhecimento, né, ele é justamente para que vocês tenham essa clareza. E aí existem várias formas de vocês fazerem essa reflexão para obter esse autoconhecimento. Pensar um pouco quais são os valores de vocês, que vocês não abrem mão, né? Independente da oferta, né? Olha, eu não abro mão de estar num ambiente respeitoso, ético, né? Eu não abro mão de estar num lugar que eu possa ser quem eu sou, eu não abro mão de poder ser bem-humorada, né? Esse é um valor para mim, né? Eu sou uma pessoa que adoro estar num ambiente que eu posso ter bom humor, que eu posso me divertir, né? Isso é essencial para mim. Então, mas esse é meu. E aqui tem isso, é muito individual. O que vale para a Rafaela, o que vale para o Guilherme, não vale para a Maria, né? Então, é um momento importante. E aí, perguntas que vocês podem se fazer. É isso, quais são os meus valores, o que eu quero para minha vida, o que me faz feliz, o que me motiva. Vocês podem pensar em situações passadas, né? Quando eu vivi isso, eu me senti muito bem, me trouxe coisas boas, é isso que eu gostaria de ter com frequência, né? Então, é um pouco disso que vocês precisam para ir tomando consciência do que vocês têm como propósito, de quem vocês são, né? Porque só daí vocês conseguem determinar um ponto de chegada. E para a gente agir conscientemente, porque fazer essa tomada de consciência, fazer esse trabalho de autoconhecimento, é para que a gente comece a agir de forma consciente. Então, eu sei por que eu estou fazendo isso, né? Então, vamos lá, foi o Guilherme que falou que queria perder 10 quilos, né? Ó, Guilherme, é possível, mas a todo momento o teu propósito vai ser testado. E tu vai ter que estar agindo muito consciente, lembrando desse propósito para não recuar, para manter a disciplina, né? Então, tu vai ser convidado para uma festa onde vão te oferecer uma comida, né, calórica, por exemplo, né? Vão dizer, come. E aí, tu vai ter que agir conscientemente, tu vai ter que, naquele momento, decidir como ou não como, né? E todo o processo de transformação para acontecer,
e pensando que planejamento é sair do ponto A para o ponto B, né? É da onde eu estou hoje para onde eu quero estar. Ele passa por esses três momentos que eu vou trazer aqui para vocês, que para mim, quando eu entendi, foi transformador, que é o pensar, que está conectado à tua cabeça, né, ao entendimento mesmo. Deixa eu entender por que eu quero emagrecer. Eu vou inferir aqui, tá, Guilherme? Estou usando o teu exemplo, mas é só para a gente criar aqui um contexto, tá? Então, assim, entendimento. Pode ser que quer emagrecer porque está com alguma questão de saúde. Então, tá claro para mim, eu consigo entender mentalmente do porquê eu preciso emagrecer 10 quilos. Olha, eu tenho uma questão de saúde que se eu não perder esse peso, eu não vou conseguir recuperar, tá? Cognitivamente, tu já entendeu, tá claro, tá? Aí tu vai para uma segunda etapa, que é o sentir. Isso faz sentido para mim? Esse é mais difícil, porque está ligado às emoções. E aí, se tu não sente, tipo assim, eu não estou me sentindo tão mal, eu acho que eu vou viver muito, eu posso seguir fazendo isso. Se for isso que tu sentir, provavelmente tu vai ter dificuldade de querer manter aquela disciplina. Agora, se o teu sentimento for, faz sentido para mim, porque minha saúde é importante, é um valor, daí se conecta lá com a reflexão do valor, com o autoconhecimento, eu quero estar bem, né? Eu quero estar apto para conviver com a minha família ainda por muitos anos. Conectou no sentido. Bom, aquilo fez sentido. Então, a chance de tu conseguir dizer não é muito maior. E o querer, ele tem uma relação, às vezes, com o saber dizer não. Tu pode ter um medo, um receio, não saber como fazer aquilo. Então, eu já entendi, eu sinto que faz sentido, mas eu não sei muito bem como fazer e eu travo ali no querer, né? Então, esse é um ponto também. Então, para qualquer processo de transformação, vocês sempre vão ser testados nesses três pontos. E vocês vão conseguir avançar se conseguirem passar pelos três. E se conhecer vai ajudar muito nisso, porque para os três, lembrar do propósito, do fim que vocês determinaram, é o que vai fazer vocês irem seguindo motivados, né, para esse processo de transformação. Ok até aqui? Podem ir comentando aí no chat se tiverem qualquer dúvida. E aí, eu trouxe essa frase porque ela, para mim, também traz né, esse pensamento que é: daqui a um ano você poderá desejar ter começado hoje. Então, a minha provocação é: vamos começar hoje a pensar aonde vocês querem estar daqui a um ano, né? E para poder realmente desenhar essa estratégia, e talvez em dezembro do ano que vem a gente se falar de novo e eu poder ouvir de vocês, Guilherme dizer: perdi meus 10 quilos, né? E ainda vou correr a São Silvestre, né? Então, é agora que começa, né? Para que daqui a um ano vocês não olhem para trás e pensem: puxa, se eu tivesse estruturado, talvez teria dado certo. Bom, então vamos começar. Para a gente começar o planejamento, né? É importante entender de onde vocês estão partindo. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né? Então, a primeira coisa é entender isso. Olha, de onde eu estou saindo? Quem sou eu hoje, né? O que eu tenho hoje de potência, né? Ou de resistência, né? Para chegar aonde eu quero. Existem algumas ferramentas que podem ajudar vocês a fazerem isso de uma maneira mais estruturada. Tem algum estudante de administração aqui? Porque eu acho que para o time da administração, a SWOT ela já é uma ferramenta mais utilizada, né? Opa, tem professor, então me ajuda. Né? Então, a Juliane aqui, né? Rafael, então, ó, tem pessoal da administração aqui para não me deixar mentir, para me ajudar, né? Então, a SWOT é uma ferramenta que pode contribuir para a gente. O Rafael falou que é aluno, a Juliane me falou que é professora. Então,
para ajudar a gente a olhar um pouco mais de cuidado para isso, para entender de onde eu estou partindo, né? Quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, que oportunidades e ameaças eu vejo hoje, né? Que podem interferir para eu chegar no determinado fim que eu desejo, tá? Ó, fofa. É isso aí. Em português, fofa, né? Por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Em inglês, SWOT, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar. A primeira coisa que vocês têm que refletir, né? E aí, pensando que isso vai ajudar vocês também a irem diminuindo as inseguranças para caminhar nesse processo. Bom, vamos lá. O que hoje eu faço bem? O que eu faço bem, que é uma potência? E aqui vale tudo, né? Vale pegar uma folha e listar tudo mesmo. Olha, eu falo bem inglês, eu domino bastante ferramentas, né, do Office. Vale tudo que você achar. Eu me comunico bem, eu consigo me expressar bem, eu escrevo bem, né? Eu sou focado, eu consigo manter o foco, desenhar o plano e fazer. Então, assim, aqui vale tudo para vocês fazerem um brainstorming, pensando onde vocês estão, quais são as forças que vocês têm hoje, tá? E quais são as fraquezas, né? Que você. E aí, vamos para o próximo quadrante. Então, mapeei minhas forças, e aqui é um ponto importante para salientar. Quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente está olhando para dentro, né? Aquilo que é meu, né? E que eu tenho desenvolvido ou ainda como uma barreira. Quando a gente está falando de oportunidades e ameaças, a gente está falando do ambiente, a gente está falando do cenário, a gente está falando daquilo que está externo, né? E que pode afetar o nosso plano, né? Bora lá. Vamos olhar as fraquezas na mesma linha, né? O que eu faço que eu não faço tão bem, né? O que eu tenho muita dificuldade. Então, ali, como eu trouxe como exemplo, forças, pode ser que o inglês está na força, pode estar na barreira, pode estar na fraqueza. Olha, eu precisaria aprender melhor um idioma, né? Depender do que eu quero como fim. Outra questão, quais são os feedbacks que vocês costumam ouvir, né? Talvez nesse pilar isso é algo que pode ajudar, né? Tenta capturar de quem está próximo, dos amigos, dos professores, dos colegas, da família, né? Quais são os feedbacks que as pessoas costumam trazer, né? E aí talvez isso te dá um norte, os feedbacks de desenvolvimento te dê um norte do que é fraqueza e que talvez seja uma oportunidade aí a depender do teu plano a ser trabalhado, tá? Olhando para fora, a gente vai olhar as oportunidades. Bom, porque eu tenho de plano, o que é o meu sonho, né? Que tipo de oportunidades estão disponíveis? O mercado está aquecido, né? Eu estou vendo várias oportunidades de trabalho na área que eu almejei, né? Ou não. Olha, então é uma ameaça. Ó, o cenário está um pouco mais restritivo, está diminuindo um pouco o número de oportunidades, o cenário externo está um pouco mais complexo para isso, né? Como é que estão meus concorrentes, né? Então, uma oportunidade pode ser eu domino algo, eu tenho uma força e domino algo que não tem ninguém no mercado que domine. Então, poxa, isso é uma oportunidade. Está tendo vagas de alguma temática que, vou dar um exemplo aqui, ciência de dados, né? É uma área que tem tido uma força, né? Tem sido bastante visada, né? E se tu tem isso como força, uma oportunidade pode ser o número de vagas que hoje no mercado tem disponíveis, né? E que tu pode aproveitar isso, porque a concorrência hoje está menor. Mas essas ferramentas, por exemplo, já estão sendo cada vez mais democratizadas. Então, o número de pessoas que dominam a ciência de dados provavelmente vai aumentar, né? Então, hoje é uma oportunidade, daqui a pouco pode virar uma ameaça, né? Existe um pouco mais de concorrentes. Então, de forma geral, a SWOT opera dessa forma, é uma ferramenta que pode contribuir para o autoconhecimento, para vocês pensarem um pouco do o ponto de partida, né, da onde vocês estão saindo, para se preparar para chegar aonde vocês querem. Uma outra ferramenta que eu trouxe aqui é a Roda da Vida, e eu não vou ir no detalhe, né,
porque existe disponível vários sites que vocês podem entrar no detalhe, mas ela também é uma ferramenta muito usada para reflexão, né, de vida e carreira. Ela tem diversas áreas, né? Então, família, amor, relacionamento, área social, lazer, plenitude, espiritualidade, saúde, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? E a pergunta que a gente se faz quando vai preencher a roda da vida, que é uma outra ferramenta que pode ajudar no autoconhecimento, é: qual é o meu grau de satisfação com determinadas áreas, né? Então, qual é o meu... vai fazer essa pergunta para todas as áreas. Então, qual é o meu grau de satisfação com a minha área de finanças? Por que eu estou reforçando o que é a satisfação? Porque pode ser assim, olha, o meu grau de satisfação está super alto, porque nas minhas finanças, a minha proposta era conseguir um estágio e ganhar uma bolsa. E para mim tá ok. É isso, foi isso que eu planejei, então eu estou satisfeito. Eu atingi o que nessa área eu entendi que era importante nesse momento. Então, nessa área eu estou satisfeita, eu não priorizaria, né? Porque a ideia é tu olhar para a roda da vida e pensar, opa, tem alguma área que eu não estou satisfeita aqui e eu deveria priorizar como objetivo para eu agir, para eu chegar num determinado fim, né? Então, amor, relacionamento. Olha, eu estou satisfeita, eu estou solteira, mas eu acho que para mim é isso. Nesse momento é o que eu quero. Então, eu estou satisfeita. Então, não tem aqui também uma leitura de gabarito. A resposta certa é a tua resposta, porque, de novo, a gente está olhando para o autoconhecimento. Então, eu trouxe duas ferramentas, né? Até porque a gente poderia aqui ficar só nessa fase do planejamento falando bastante, né? Então, eu trouxe duas para vocês entenderem como dá para suportar esse processo reflexivo, de saber o momento que vocês estão, mas existem outras, tá? Que também podem contribuir nesse processo. Beleza, pensei então aonde eu tô, como é que está o meu contexto, como é que eu tô na minha satisfação, né? No momento, e aí vai para a etapa de definir objetivos, tá? E aí aqui, de uma maneira ainda mais ampliada, né? Então, assim, olha, o meu objetivo esse ano seria começar a atuar na minha área. Aqui a gente ainda não está indo para o desdobramento, tá? Então, a partir da definição dos objetivos, a gente vai começar a priorizar e trabalhar as ações para atingir cada um deles. Então, aqui nessa etapa, vocês podem ser muito brainstorming mesmo, né? Pô, vou pensar aqui. 2024, planejamento pessoal e profissional. E esse é um ponto que eu não comentei lá no início e agora eu vou retomar. Não tem como separar, gente. Vocês são um ser humano só. Então, o planejamento pessoal e profissional, ele fica conectado, tá? Eu vi aqui que o Rafael escreveu o quanto a SWOT é importante para as organizações e o planejamento das organizações. E é verdade. E o planejamento das organizações, tu consegue desconectar do indivíduo, né? O planejamento da organização é um contexto diferente que tu consegue deter, manter dentro da organização, mas que ele também vai ser afetado pelos indivíduos. Mas quando a gente está falando em planejamento pessoal e profissional, é muito difícil desconectar, né? Porque uma coisa interfere na outra. E aí tu vai tomando decisões, porque a gente tem as mesmas 24 horas, né? Para atuar profissionalmente e também ter a nossa vida pessoal. Então, essa definição de objetivos é bom vocês refletirem também sobre isso, né? Objetivos profissionais, objetivos pessoais, porque na hora de priorizar, talvez tenha uma concorrência aí de tempo, né? Então, se vocês quiserem manter todos esses objetivos, talvez não caiba dentro do ano, tá? Então, vamos lá, define os objetivos, pensa em 2024, né? E pensa, olha, eu gostaria. E aí, aqui, sem se preocupar com a escrita. Olha, eu queria perder peso, ou eu queria conquistar um emprego novo,
eu gostaria de casar, né? Eu quero fazer uma viagem, que é uma viagem dos sonhos. Então, aqui ainda amplo assim, para vocês trazerem um pouco mais claramente. Eu trouxe um exemplo, tá? Para ajudar a gente. Depois, em cada etapa, eu vou trazendo essa continuação a partir desse exemplo, tá? Então, eu trouxe um, né? Um bem amplo, né? Que, como sonho, bem amplo mesmo. Olha, eu quero liderar a área de RH em uma grande empresa. E aí, vamos pensar que eu estou falando isso sentada numa cadeira universitária. Eu ainda estou lá no meu curso de administração, ainda não estou formada, desenhei esse objetivo, né? Fernanda perguntou aqui como saber quantos objetivos devemos colocar. Não tem regra de número, tá? Porque vai depender do tamanho desse objetivo, e é isso que a gente vai começar a olhar para ele. Olha esse aqui, Fernanda, que eu coloquei. Liderar a área de RH de uma grande empresa. Pensa que eu estou lá sentada na universidade ainda. Ele é bem grande. Não vai dar para eu fazer ele dentro de 2024, porque o meu ponto de partida ainda está distante do ponto que eu determinei aqui como objetivo. Então, provavelmente, eu vou ter que criar steps, né? Eu vou ter que ter alguns estágios, eu vou ter que ter alguns objetivos intermediários para conseguir chegar lá, tá? Então, não tem um número, né? Vai depender do que vocês vão priorizar como objetivo para 2024 e essa reflexão vocês vão ter que fazer. É um objetivo que cabe de forma realista dentro de dentro desse ano, né? Ou eu estou sendo, e isso vocês vão ver quando a gente chegar lá no desenho das metas, na estrutura da meta vocês vão ser provocados a pensar sobre isso. É realista? Cabe nesse prazo que eu estou prevendo aqui? Tá? Então, desenhei esse exemplo aqui, né? Sentada lá no banco da faculdade, passando um frio, que na minha época, quando eu estudava de noite, frio, tinha que ter muito propósito, tinha que ter muita vontade de chegar nessa cadeira aqui, tá? Então, vamos lá. Desenhei, então, que eu quero ser líder, e aí eu vou definir as prioridades, sentada lá na cadeira da administração, de curto, médio e longo prazo, para poder chegar nessa cadeira, tá? Então, eu tenho um objetivo bem amplo e agora eu vou começando a dividir para trazer ele mais para a realidade, para ele ficar mais factível de eu realizar, né? E estruturando o meu planejamento. Exemplo de prioridade de curto, médio e longo prazo, tá? Então, no curto prazo, eu quero um estágio na minha área, né? Então, eu estou lá sentada na universidade, se eu quero liderar uma área dentro da área de atuação que é o meu curso, eu preciso começar a me experimentar, tá? Então, assim, vou ter que procurar um estágio, vou ter que conhecer essa área, porque eu estou querendo liderar uma área que eu nem sei como é, eu nem sei se eu vou gostar. Hoje eu acho que vou gostar. Estou aqui sentada na universidade, vejo os professores falando, gosto das disciplinas que têm esse tema, mas eu preciso experimentar, né? Para ver, eu vou ter que ir lá no sentir. Aqui eu já entendi que eu quero, agora eu vou ter que dar um sentido para isso. Eu quero sentir, ver se eu gosto mesmo. Então, curto prazo, procurar um estágio para conseguir experimentar um pouco da minha área, já ir conhecendo pessoas do ramo, já começar a ver como é que é o tipo de postura, atuação que se espera na minha área, né? Eu vou começando a olhar como é que os líderes dessa área, né? Porque no momento que eu estou estagiando, eu tenho um líder. Como é que esse líder atua, né? O que eu posso aprender com ele, com os meus pares, para já ir pensando tudo que eu vou ter que me formar, né, ou me preparar para poder estar nesse mercado. De médio prazo, eu quero concluir a graduação, né? Então, eu estou lá ainda no início, ainda faltam uns 2, 3 anos. Então, de médio prazo, eu quero concluir a graduação e aí conseguir um emprego efetivo, de fato, na área e poder começar a construir essa carreira, né? Começar a ter experiências ainda mais robustas
agora que eu tenho a minha formação teórica pronta, tá? E que é o que vai me habilitar para concorrer para várias vagas que talvez sem a formação eu não conseguisse, tá? E aí, de longo prazo, aqui como uma possibilidade, é fazer uma pós-graduação, né? Talvez em gestão, né? Que possa me ajudar a potencializar, né? As competências que são necessárias para um líder, né? E, com isso, começar a me desenvolver. É óbvio que para te desenvolver competências não é só uma pós-graduação, né? Tu vai ter que começar a te experimentar, tu vai ter que fazer algumas outras coisas, né? E alcançar, então, a posição na liderança. Ok? Então, aqui exemplos de prioridade de curto, médio prazo, perdão, curto, médio e longo prazo, pensando no meu objetivo principal, lá do início, que é liderar uma área de RH. Aí, a gente já começa a chegar, agora a gente está começando a aterrissar, né? Então, olha, aquelas 3 prioridades já começaram a chegar mais perto do que a gente vai ter que fazer em 2024, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai desenhar as metas, né? Para cada um daqueles objetivos. Então, vamos lá. Eu tinha um objetivo de conseguir um estágio ainda esse ano, né, na área. Eu tinha um objetivo de me formar e conseguir um trabalho. E eu tinha o objetivo de fazer uma pós-graduação, né? E conseguir uma posição de liderança, tá? Eu falei, na minha cabeça eu desenhei que essas 3 prioridades me ajudam a chegar lá. Aí eu vou dar um exemplo aqui de metas. É claro que para cada um desses objetivos, vocês talvez precisem desenhar mais de uma meta. Eu vou dar um exemplo, né, de meta para cada um desses objetivos, mas para vocês terem uma ideia. Mas aqui, o que é importante, né? É como que a gente desenha uma meta. Então, também aqui, né, é comum as pessoas falarem, uma meta SMART. O que é meta SMART, né? Então, cada letrinha dessas significa um conceito para a gente desenhar essa meta. Primeiro S é de específico. Aqui SMART está em inglês também, tá? Então, assim, primeiro é trazer uma clareza no objetivo da meta, né, que vocês desejam alcançar, tá? Deixando bem claro o quanto ela contribui para atingir aquela tua prioridade. O M é de mensurável, né? Ou seja, eu tenho que desenhar a meta, né? Ela tem que ser bem objetiva, o que eu quero. Então, eu quero perder peso, né? Vou te trazer aqui de novo, Guilherme, porque eu também quero, tá? Por isso, me conectei contigo aí nessa meta. Mensurável, tá? Então, eu tenho que definir qual é o indicador. Então, olha, eu quero perder 10 quilos, foi isso que ele tinha posto lá. Então, tem um indicador, que é a quantidade de quilos. Lá no final do ano, dá para ele medir para saber se ele atingiu essa meta? Dá, é só se pesar. E se pesar hoje e se pesar lá. Ele vai conseguir medir se ele teve progresso nessa meta ou não. Atingível, né? É uma meta possível? Então, quando a gente desenhar a meta, ela tem que ser uma meta que ela seja possível, tá? De ser atingida. Talvez 10 quilos sejam possíveis, né? Vai depender do contexto, mas talvez 50 quilos não dá, né? Então, isso é uma reflexão que vocês vão ter que fazer quando estiverem desenhando a meta também. Ela é possível? Outra questão, ela é relevante, né? É importante que vocês desenhem metas que vão ter impacto naquilo que vocês querem, tá? Porque tu pode desenhar uma meta com todos esses critérios, mas ela não ser uma meta que vai ser relevante para ajudar lá, tá? No objetivo que é perder peso, por exemplo, tá? Então, tem que garantir que ela tem impacto no resultado que tu tá esperando. E temporal, que é a meta tem que vir com prazo, tá? Então, ela tem que trazer uma temporalidade. Então, olha, eu quero perder 10 quilos até dezembro de 2024. Tá bem claro, né? Então, a temporalidade com que se espera que essa
essa meta seja atingida, tá? Maria botou aqui que ela tem dúvida se ela faz mentoria mais voltada para o mercado, com especialistas, ou se ela faz uma pós-graduação. Maria, eu vou te sugerir fazer esse processo de autoconhecimento, tá? Para te entender se o que tu precisa é aprender mais com a experiência de alguém e ir mais para a prática, aí a mentoria pode ser mais efetiva, porque um processo de mentoria é mostrando na prática, né? Alguém experiente vai te contar e te conduzir naquele papel que tu quer ter, como foi. E a pós-graduação é mais teórico, vai te dar mais conteúdo teórico, mais conceito, mais robustez teórica em relação ao que tu está buscando, tá? Então, aqui é um pouco dessa reflexão. Tu tem que ir lá no autoconhecimento pensar, qual é a minha fraqueza? O que eu preciso desenvolver? Eu preciso saber fazer mentoria. Eu preciso conhecer mais pós-graduação, tá? Sugestão aqui. Voltando aqui para as metas, tá? Então, um exemplo lá para a meta do estágio. Enviar 5 currículos por semana para vagas de estágio durante 2 meses. Vocês concordam que essa é uma meta que é relevante para a gente conseguir estágio? Ela vai contribuir para o objetivo? Tá? Esse é um exemplo, meta SMART. Tem ali quantos currículos eu quero mandar, então dá para medir, né? No final da semana eu posso medir quantos currículos eu mandei. Mandei 3, mandei 12, opa, superei a meta, tá? Durante quanto tempo? Então, durante 2 meses, eu vou fazer isso de forma disciplinada, posso acompanhar se estou seguindo, se estou fazendo, toda semana posso olhar para isso e ver se deu certo, tá? A outra meta que a gente tinha lá, outra prioridade, era se formar, né? E poder se formar e conseguir um emprego na área. Um exemplo de meta que pode contribuir para aquela prioridade. Manter uma média de notas acima de 8 em todas as disciplinas, né? Como indicador de que tu está realmente aproveitando todos os conteúdos da faculdade, né? Apesar de que nota não é o único indicador, mas aqui é um exemplo, tá? Durante os 4 anos da graduação. Bom, o que isso pode acarretar? Muitas universidades têm prêmio, né, lá na formatura para as pessoas com a melhor média. Tu vai poder botar essa informação no teu currículo. De repente isso vai contribuir para conseguir uma vaga no mercado, dependendo da empresa, dependendo da vaga, pode acontecer, tá? Então, é um outro exemplo aqui. E lá no final era fazer a pós-graduação para atingir uma vaga de liderança. Então, aqui, um exemplo de meta é economizar 20% da renda mensal para custear a pós-graduação lá na frente, né? E ocupar uma posição de liderança em pelo menos 3 projetos extracurriculares. Então, aqui é uma meta que reserva renda para te poder fazer a pós-graduação lá no futuro e também já te coloca num pedido de ir te testando como líder no ambiente em que tu tá. Então, quero ver se eu gosto de liderar. Bom, mas eu estou aqui na faculdade. Como é que eu testo isso? Seja líder de alguns projetos, né? Ali tu já vai aprender a ter que liderar, administrar conflitos, né? Que são características importantes para um líder. Ok? Vão colocando aí se tiverem com alguma dúvida, algum comentário. Fiquem bem à vontade, tá? Para irem trazendo as contribuições de vocês. Desenhei a meta. Termina aqui? Não, não. Não, porque nem toda meta é tão curtinha que, né? Ela tem aqui ainda as ações que a gente vai ter que fazer e se organizar para isso, tá? E aí eu trouxe aqui uma ferramenta para a gente desenhar o plano de ação. Então, para cada uma daquelas metas, vocês podem fazer um plano de ação. Um ponto que é importante. Dila, eu preciso fazer isso para tudo na minha vida? Claro que não. Porque a gente está falando aqui de um planejamento robusto, bem estruturado, bem organizado. E talvez, se vocês fizerem isso para tudo, vocês vão ficar muito engessados, né? Ou vai ficar muito cansativo acompanhar um plano e um planejamento tão robusto e estruturado. Então, minha sugestão, escolham objetivos que são mais complexos, que às vezes
estão divididos em etapas, né, mais longas, que é o exemplo que eu estou dando aqui, né, que ainda está distante, assumir uma cadeira de liderança no RH, né? Então, talvez vale a pena vocês irem construindo um plano mais robusto, tá? Mas vocês precisam também ter um pouco de leveza, até porque foi aquilo que eu falei, as coisas mudam no decorrer, e se vocês se exigirem ter tudo tão planejado, talvez vocês percam a dinâmica e a flexibilidade do dia a dia, tá? Então, uma recomendação. Então, o que é o 5W2H? Mais uma sigla em inglês, né? Então, são questões que a gente desenha no plano de ação para entender como é que a gente vai fazer cada ação para atingir aquela meta. Então, o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer essa ação? Aonde eu faço isso? Quando, né? Quem faz? Quem é o responsável por fazer essa ação? Como e quanto custa, tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui para vocês. Que é, então, essa etapa, sugiro para vocês usarem uma planilha de Excel, tá? Que talvez seja mais fácil, né? Escreve lá a meta em cima e vem com a planilha de Excel botando esses campos que talvez ajude. E aí, de novo, eu trouxe exemplos em relação àquelas metas que a gente desenhou. Então, a gente tinha posto lá como meta mandar 5 currículos por semana durante 2 meses, né? O que eu tenho que fazer? Um exemplo de ação para essa meta é: eu tenho que atualizar o meu currículo, não posso mandar meu currículo desatualizado, né? Então, eu posso pesquisar. Então, o que eu tenho que fazer? Atualizar o meu currículo com as informações necessárias, né? Por quê? Para aumentar a chance de eu ser selecionada, né? Para as informações estarem atualizadas, corretas, estarem no modelo que seja bacana, tá? Onde é que eu vou fazer isso? Vou fazer em casa, vou sentar aqui no computador, vou pegar o Word, vou pesquisar modelos, né? Tem vários sites aí, tem Canva, tem, enfim, onde trazem algumas sugestões de modelo, vou lá fazer. Quando? Bom, aí vocês determinam um prazo para vocês para aquela ação, olha, até o final da semana, tá? Quem vai fazer? Eu vou ter que fazer essa, né? Podem ter ações que vocês deleguem, claro, a depender da meta, não dá para ser contigo tudo, tá? Como pesquisar modelos de currículo e o custo. Hoje dá para fazer isso sem custo, tá? Mas vocês poderiam ter posto aqui uma ação que é pegar uma consultoria que constrói currículo e tal, e talvez tivesse um custo ali no final. Um outro exemplo, organizar, que daí está ligado à meta de atingir nota 8, né? Em todas as disciplinas durante os 4 anos de curso. Então, vou ter que organizar um cronograma de estudos para as provas, né? Vou precisar estruturar isso, porque se eu quero ir bem na prova. Por quê? Para eu me preparar bem, né? Porque se para mim nota é um indicador importante, eu vou ter que realmente garantir que eu vou bem na prova. Onde é que eu vou fazer isso? Em casa ou em algum ambiente que seja bom para estudar, tá? Quando, a partir de amanhã, durante 2 semanas. Vou ficar 2 semanas aqui estruturando esse cronograma de estudo. De novo, responsável sou eu, né? Como identificando os tópicos lá das disciplinas, né? O que vai ter nas provas, né? Pode botar isso aí. Aí tu vai criando documentos adicionais aí para te apoiar aqui no planejamento. De novo, sem custo. E aí, por último, um exemplo relacionado àquela meta da pós-graduação, que a gente ia economizar 20%, né? E aí eu trouxe aqui, construir uma planilha para acompanhar gastos. Aqui podia ter um aplicativo, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos para esses controles financeiros, que vocês poderiam botar lá a categoria estudos, né? Por quê? Para ter um controle mais efetivo das finanças, em casa, utilizando o Excel ou esse app, né? Quando até o final do mês eu vou fazer isso, de novo eu, como listando saldo, despesas fixas, desculpa, escrevi errado ali, e variáveis por categoria, e de novo sem custo, né? Tem vários desses aplicativos sem custo, e no Excel, custo zero também. Temos o plano, temos os objetivos, temos as metas, né? E temos aqui o plano de ação. De forma muito simplificada, trouxe aqui um exemplo de como a gente fazer um planejamento. E aí, claro, o conteúdo, se é pessoal ou profissional, vai muito do que são os objetivos de vocês. Depois disso, né? Depois de fazer essa construção, então a parte de planejamento, check.
fiz um planejamento estruturado, né? Tentei trazer aqui de uma forma bem objetiva e simples, mas é claro, a parte de autoconhecimento talvez seja o que demande mais de vocês, né? E aí aqui a gente vai rodar o PDCA, né? Que é, bom, planejei, agora eu vou executar. Tem que começar a olhar para aquelas ações que vocês botaram na planilha e elas vão ter que acontecer. Essa é a parte mais importante, né? Então, aqui é o fazer acontecer, porque aí vocês vão fazendo, vão entendendo os resultados que vocês estão tendo com o fazer, né? E vão poder fazer o check, que é analisar como é que está indo, né? Avaliar se precisa ter algum ajuste de rota. Então, poxa, não estou conseguindo atualizar sozinha o meu currículo. Eu faço, não gosto, não acho legal, vou pedir ajuda. Conheço alguém que conhece, vou pesquisar alguém no LinkedIn que é especialista em recrutamento e seleção, se pode me dar alguma dica, né? Então, rever a rota, né? E implementa, e age. Coloca essa mudança em curso, né? Ajusta a rota, tá? Ou dá check naquilo que está feito, tá? Então, é muito importante quando vocês desenham um plano que vocês acompanhem. Não vai ter ganho vocês fazerem todas essas etapas que eu mostrei aqui e guardar isso lá no computador e abrir em dezembro de 2024. Então, é importante que seja um documento vivo, que vocês revisitem semanalmente, que vocês olhem para isso, que vocês entendam se está conseguindo seguir como era o planejado ou não, e ir ajustando a rota e tendo essa flexibilidade, ok? Aqui eu botei alguns exemplos de aplicativos que ajudam, né, para ir fazendo esse controle, que alertam prazos, né? Então, o Trello, o Evernote, o Google Calendar ajudam vocês, até para botar o lembrete toda semana, voltar lá no planejamento e dar uma olhada, atualizar, ver se eu consigo, né, ver como é que está a rota, se está indo bem ou não, ok? E aí, gente, para fechar aqui o nosso bate-papo, para mim o que é mais importante, né? Curtam a jornada. Durante todo esse processo, vocês vão aprender muito, né? Vocês vão ter que adaptar esse roteiro, vocês vão ter pequenas conquistas que merecem ser comemoradas e não devem deixar de ser comemoradas, né? Cada pequena ação, cada currículo, usando o nosso exemplo, é uma conquista que deve ser comemorada. Então, curtam a jornada, não minimizem, né? Cada ação que vocês forem fazendo para conquistar o grande objetivo final, né? Se eu falar para vocês que eu saí da faculdade em 2008 e eu me tornei líder em 2020, imagina se eu não tivesse curtido a jornada. Quantos anos, né, que não seria de tristeza, né, por não estar chegando lá no objetivo final. Então, assim, curtam, comemorem cada conquista, quase cada momento, tá? O Rivaldo perguntou aqui como desenvolver disciplina. Não é simples, mas a clareza do propósito te traz essa disciplina, tá, Rivaldo? Tem mecanismos, ferramentas, tá? Mas, assim, vocês sentirem que aquilo faz sentido. Eu falei aqui, eu ia para aula de noite, um frio, gente, de 5, 6 graus, num campus que é lindo, mas bastante arborizado, parecia que piorava tudo naquelas noites de faculdade. Mas eu tinha entendido por que que eu precisava estar ali. Aquilo fazia total sentido para mim. E eu pensava, eu preciso ir, né? E disciplinadamente eu segui e terminei o curso. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, Rivaldo, para a disciplina, é essa conexão com o que faz sentido para vocês. E aí a disciplina vem, tá? E dei muita risada, né? Eu acho que se divertir na jornada é o que vale a pena. Riam dos erros, riam das falhas de vocês, né? Aprendam, reflitam sobre isso, né? Essa é a graça da vida, tá bom? Muito obrigada.
tá? Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, né? Para a Simplicity, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né? E aqui eu reforço os meus contatos, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Estou à disposição, podem me conectar, né? Para perguntas, para comentários, para compartilhar experiências, para me contar se os sonhos de vocês, né, funcionaram, deram certo, se vocês conseguiram implementar o plano, tá? Eu vou ficar bem feliz de poder ouvir isso, né, e poder dividir um pouco da minha experiência com vocês, tá? Muito obrigada. Fico à disposição. Então, tá. Algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, tá? E aí, senão a gente vai encerrando. Ó, obrigada, muita gente agradecendo aqui. Eu que agradeço vocês. Legal, o pessoal está conseguindo tangibilizar. Muito bom, gente. Obrigada, eu adorei também. Um abração, tá? A gente se conecta aí pelas redes. Tchau, tchau.